por 2-1 o Flamengo no Maracanã. PC Vasconcelos, meu companheiro da noite, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Karine. Feliz ano novo para quem nos acompanha. Um resultado péssimo para o Flamengo, um resultado excelente para o Fluminense e para o São Paulo, que levou um sapeca do Bragantino. Afinal de contas, o Flamengo saiu na frente no Maracanã, mas no segundo tempo, o Fluminense teve muito mais volume de jogo, criou várias oportunidades e conquista a sua primeira vitória desde a saída do Odair. Hoje quem estava à beira do campo era o Ailton Ferraz, porque o Marcão testou positivo para a Covid-19. Pelo lado do Flamengo, Karine, o que eu vou te dizer é que até agora não se viu ainda sinais do trabalho do Rogério Ceni. Primeira derrota do Rogério Ceni no Campeonato Brasileiro. Vamos fazer o seguinte, vamos escutar o Arrascaeta, que marcou gol, fez uma comemoração que já virou meme também nas redes sociais. Vamos ver o que ele disse depois da partida. Começou bem, criando situações, tomamos um gol de novo, rápido no segundo tempo. Não tem muita palavra, a gente tem que sair com vergonha hoje porque o jogo que a gente está perdendo, na verdade que assim a gente não merece ser campeão. Não tem muitas palavras. Você viu que foi rápida, inclusive, a entrevista do Arrascaeta, que, como eu falei, marcou um gol, mas não merece ser campeão, na opinião dele. E aí? Exatamente. Ele tem toda a razão pela postura que o Flamengo teve no segundo tempo, porque o que acontece agora, Karine, é o seguinte: o torcedor sempre vai se lembrar do inesquecível trabalho feito pelo Jorge Jesus. Aquele Flamengo treinado pelo Jorge Jesus era um Flamengo que tinha fome o tempo inteiro. O tempo todo aquele Flamengo tinha fome. Fazia 1-0, queria 2-0. Fazia 2-0, queria 3-0. Hoje o Flamengo saiu na frente no placar no primeiro tempo, de um Fluminense que jogou muito mais plantado na sua defesa, com as suas linhas baixas, querendo suportar a pressão do Flamengo. No segundo tempo, o Fluminense resolveu ter coragem, sair para o jogo. E o que se viu foi um Fluminense que chegou ao empate e teve ótimas oportunidades com o Michel Araújo e com o Felipe Cardoso. E um Flamengo que depois, a partir de um determinado instante, começa a cruzar bolas sobre a área. Isso é o melhor exemplo da falta de imaginação de uma equipe de futebol. Quando o seu único recurso ou o seu principal recurso ofensivo é cruzamento de bola sobre a área. Hashtag troca de passes, vocês já estão participando, mandando mensagens. Daqui a pouquinho eu já vou ler algumas aqui, que vocês já enviaram. Mas antes, vamos escutar o que falou agora o Iago Felipe, autor do gol do Fluminense, né, que determinou essa vitória. A vitória no clássico, né, contra o Flamengo, nos dá muita confiança, né, para a sequência do campeonato. Nós temos 10 decisões aí pela frente, então é descansar agora para que a gente possa fazer o melhor nesses 10 jogos aí e pensar jogo a jogo, né? Cada final aí para nós é muito importante para que a gente venha no final coroar nosso objetivo aí. Muito feliz, né? Não só pelo gol, mas o gol foi para coroar toda a entrega do time no clássico. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, mas discordo um pouco. O primeiro tempo não foi ruim, a gente teve dificuldade sim, né? A gente soube marcar muito bem. E na segunda etapa a gente veio propondo um pouco mais o jogo, né? Então, o gol foi para coroar todo o esforço, toda a dedicação. PC, e depois dessa vitória agora diante do Flamengo, né? Um Fla-Flu clássico em pleno Maracanã, Fluminense acaba reacendendo aquela esperança também pensando no G6, Libertadores da América? Sim, claro que pensa, pode, porque afinal de contas, não só pela vitória, como destacou o Iago, a confiança que ela traz. Até então, desde a saída do Odair, o Fluminense não tinha vencido. Então, começa a bater aquela desconfiança sobre a sua própria capacidade. O clássico de hoje, Karine, era um clássico que tinha, de um lado, um time que ainda continua a sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. E do outro lado, uma equipe que sonha com uma vaga na fase de grupos da Libertadores. A equipe que sonha com uma vaga na fase de grupos da Libertadores, que é o Fluminense, deixa o campo, não apenas pelo placar, pela vitória, muito mais satisfeito e confiante. Porque o Flamengo vem de uma atuação apática contra o Fortaleza, um empate de 0-0, e hoje, na derrota para o Fluminense, o segundo tempo do Flamengo beirou a mediocridade, pela falta de ideias, pelo jogo burocrático. Então, o Fluminense, nesse momento no vestiário, ele está muito mais confiante, olhando para o futuro com mais certezas. E o Flamengo, por hora, olhando para o futuro com dúvidas.
Hashtag troca de passe, só para registrar aqui, o Felipe Brasil colocou pra gente. Fluminense jogou muito no segundo tempo, poderíamos ter vencido de 3-1, oportunidades não faltaram. Isso como ele falou, no segundo tempo, porque no primeiro tempo, sim, eu lembro que Luiz Carlos Júnior e Pet destacaram pra gente que foram só 2 finalizações, isso até mais ou menos a metade ali do primeiro tempo, e 5 do Flamengo. Foram poucas finalizações dos dois lados. Boa noite, Luiz. Boa noite, Karine. Feliz Ano Novo. Hashtag a bagunça voltou, Karine, é isso? Como é que é? Estamos aqui pra bagunçar o troca? É isso aí, tem que bagunçar. Pô, quarta-feira com esse monte de jogo. Tá certo. Agora, me chama a atenção, Paulo César Vasconcelos falou muito bem, a volta da confiança ao Fluminense. O Fluminense tinha conquistado 1 ponto dos últimos 9, vinha de 2 derrotas, perdeu pro Atlético Goianiense e perdeu pro São Paulo. Agora, Petkovic, meu amigo, boa noite, estamos agora no troca. No primeiro tempo, o Fluminense não jogou, né? Foi ataque contra a defesa. 40 minutos, muito pouco. Atuação no primeiro tempo do Fluminense, jogou muito pouco. Teve uma chance com o Iago Felipe, chutado aquela casquinha que o Fred sobe e deixa ele no cara do gol. 2 finalizações dentro do gol do Fluminense. Até o gol, 40 minutos. Depois o gol que tomou o Fluminense, aí começou a jogar, a pressionar. E final do jogo, os 5 minutos de prorrogação que deu a arbitragem, mostrou a vontade e reação. Começou a pressionar, roubou uma bola na saída, teve um escanteio, outro escanteio e tudo. Aí o lance que o Pet citou, a casquinha pro Iago Felipe. Exatamente. Então já foi uma reação, mas muito pouco. Tanto que no intervalo aí o Ayrton falou, a gente não pode aceitar olhando o Flamengo jogar, temos que subir. O Flamengo pressionava, foi um ataque contra a defesa, o Flamengo perdendo algumas oportunidades no primeiro tempo. Esse lance aí o Flamengo pediu um pênalti em cima do Bruno Henrique. E na sequência sai o gol do Flamengo. Sempre aqui pela direita, Everton Ribeiro faz o cruzamento, o Matheus Ferraz é infeliz e a bola sobra para Arrascaeta. Arrasca 1-0 Flamengo. Arrasca aproveitou muito bem essa chance, esse cruzamento, jogada boa do Everton. Finalizou bem com cabeça, oportunista e botou o Flamengo na frente. E acabou aí. O Flamengo parou de jogar. E aí por que acabou aí? Porque me dava clara a sensação de que o Flamengo tinha mais time que poderia fazer no segundo gol e definir o jogo. Porque o Roque Balboa decidiu reagir, não ficar parado e tomar porrada. O Roque Balboa partiu pra cima do Apolo, foi isso? Exatamente, Luiz. Já, a partir desse momento, já o Fluminense reagiu na partida, começou a pressionar, começou a jogar, queria realmente buscar a vaga. Porque eu falei, no primeiro tempo, não parecia um time que quer buscar a vaga da Libertadores. No segundo tempo, o Flamengo teve só a chance de bola cruzada na área, mas o Lucas Claro, que foi bom, que jogou muito bem no sacrifício, só que olha o sistema defensivo do Flamengo. Falta intermediária, muito longe, ele está esperando dentro da área. Chama o Fluminense para perto do seu gol, qualquer desvio aí perigoso e o Hugo Souza não podia nada fazer. Havia impedimento do Matheus Ferraz, mas aí o Lucas Claro tinha condição legal, a Arrascaeta manda essa no travessão. E aí, Paulo César, o jogo fica lá e cá, fica emocionante. O Fluminense manda uma bola na trave depois com o Michel Araújo. É gol aqui, gol ali, bola na trave aqui, bola na trave ali. E o Fluminense vem pra dentro no segundo tempo. Aí o lance, veja aí, lançamento do Fred pro Michel Araújo. Jogadaça, né, PC? Exatamente, o Pet até observou que o Michel poderia ter concluído após o primeiro drible, mas o próprio Pet, que sempre foi um jogador refinado, também admitiu que o segundo drible e a conclusão são perfeitos. A bola não entra porque o futebol não é uma ciência exata, mas a jogada é linda e ela mostra uma coisa muito interessante. Os espaços que o Fluminense passou a ter a partir do gol de empate e como o Flamengo foi oferecendo esses espaços, né, Luiz? É verdade. Agora, como você falou, bem falou, o time do Jorge Jesus, que é o time dos sonhos da torcida do Flamengo em 2019, um time que fez 90 pontos no Campeonato Brasileiro, tinha essa fome. O Flamengo não se entregaria assim. O Flamengo partiria para marcar um segundo, um terceiro, para resolver logo a parada. Especialmente o Pet me chamou bem a atenção. No intervalo de jogo, avisaram o resultado em Bragança Paulista. Aí o gol de Iago Felipe, o gol da virada, praticamente no último lance da partida. O Flamengo sabia do resultado do São Paulo. Ô Luiz, e observa uma coisa, você tem 4 jogadores do Fluminense e 4 jogadores do Flamengo, uma infelicidade do Felipe Luiz, e aí o Iago Felipe aproveita muito bem.
Mas aquele Flamengo que nós nos acostumamos a ver na temporada de 2019, que era incansável, que tinha fome o tempo inteiro, esse Flamengo deixou de existir. E talvez por isso até na entrevista, na saída de campo, o Arrascaeta tenha falado sobre estar envergonhado. Porque provavelmente ele, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Gerson, William Arão, Bruno Henrique, eles olham para aquele período, para o Flamengo daquele tempo, e falam assim, a gente já foi capaz de fazer mais e no momento não está conseguindo. Tenta administrar a vantagem, perseguindo o segundo gol, mas sem criar desconforto, pressão, angústia para o adversário. Fluminense, não sei se o Pet vai concordar, mas não foi um segundo tempo para o Fluminense ficar em pânico. Tanto que o Fluminense criou oportunidades. E falando do Flamengo, Paulo César, são 5 pontos que vão fazer muita falta. Se você olhar os últimos 6 disputados, deixou 2 pontos em Fortaleza e 3 hoje no Maracanã. Não, deixou não. Sem jogar bem, né? Ele não mereceu ganhar. É verdade. Não conseguiu conquistar. Hoje não mereceu 2 nenhum pontos. empate? Hoje nenhum empatezinho? Pelo segundo tempo já não. Porque Fluminense poderia não ter ganho o jogo, porque quem não faz leva normalmente. Porque 2 chances claríssimas que teve com Michel Araújo e segunda com Felipe Cardoso, a gente não viu agora nos melhores momentos. Sim. Mas o que me chama a atenção são vários pontos. Do Flamengo, primeiro ponto que me chama a atenção no segundo tempo, não teve nenhuma mudança tática. Mexidas não deram certo e foram 6 por meia dúzia.